São 10 horas e 11 minutos, são tantos testes, tantas vacinas, né, que eu me confundi aqui. Serrana é Coronavac, o Dr. Carlos Magno Fortaleza, médico infectologista, que vai conversar com a gente agora, mais uma vez no Band News São Paulo, tá lá em Botucatu, Sheila Magalhães. Você nem pra me corrigir, hein? Verdade. Eu só dei apoio, né? Falei, isso mesmo, é claro. Mas tudo bem, a gente corrige a informação aqui, até porque a gente tem muito assunto para tratar hoje. Dr. Carlos, bom dia, sempre muito bom tê-lo aqui no Band News São Paulo. A gente quer falar de cobertura vacinal, de fim das restrições, e eu queria começar perguntando sobre a sua visão de momento, né, como membro do Centro de Contingência do Coronavírus, como alguém que está acompanhando desde o início a pandemia. Eu vejo sempre muito como uma linha tênue, né, entre temos boas notícias em relação a números, em relação a casos, e aí meio que a gente relaxa, e do outro lado desse muro, daquelas notícias que são ruins, ninguém quer isso, ninguém quer um endurecimento da pandemia, mas ao mesmo tempo as pessoas ficam mais cuidadosas, né? O senhor considera que hoje a gente está mais perto do tá passando, vai passar, ou ainda pezinho no chão, calma em relação aos números, em relação ao avanço de vacinação? Sua visão desse momento nosso aqui na pandemia, doutor Carlos, bom dia mais uma vez. Bom dia, Ivan, bom dia, Sheila, bom dia a todos os ouvintes. Eu acredito que nós vivemos um momento de otimismo, apenas acho que o otimismo tem que ser moderado, ou seja, nós temos avançado na vacinação, embora ainda tenhamos poucas pessoas no país com 2 doses. Nós temos uma entrada da variante Delta, que nos preocupa, mas que tem sido menos rápida do que temíamos. Quando tivemos a variante amazônica, ela em 3 semanas se espalhou pelo estado inteiro de São Paulo, por exemplo. A variante Delta ainda parece muito contida na grande São Paulo. Mas, se nós começarmos a fazer uma flexibilização acelerada, desorganizada e sem um ponto de retorno, que eu quero chamar de ponto de retorno, uma situação diante da qual a flexibilização volte atrás. Se nós fizermos a flexibilização sem esse ponto de retorno, nós de fato corremos o risco de estar como o sul dos Estados Unidos, de estar como alguns países da Europa que tiveram um aumento significativo de casos e mortes nas últimas semanas. E a gente tem, inclusive, algumas oposições, né, ao que vai ser feito a partir do dia 17 de agosto. A gente trouxe aqui informação que, por exemplo, as cidades do ABC não vão flexibilizar agora as medidas, né, enquanto o Estado vai implementar no Plano São Paulo uma liberação, não liberou geral, mas enfim, não vai ter mais restrição de capacidade nos estabelecimentos, de horário de atendimento, tudo isso. A gente está com essa previsão de que até domingo, né, doutor, os adultos estejam vacinados aqui na capital paulista. E em breve isso deve ser, claro, transferido também para outras cidades, muitas delas até já vacinando, né, há mais tempo, essas pessoas com mais de 18 anos. Em relação à cepa indiana, que o senhor citou, a gente já tem, de fato, esse impacto, né, do avanço da vacinação, porque o senhor falou, né, a cepa de Manaus rapidamente se alastrou. A gente pode atrelar essa desaceleração, né, ou esse ímpeto menor da cepa indiana, que é mais transmissível, com o avanço da vacinação? Bom, eu acredito que há 2 razões para essa cepa não ter entrado rapidamente. Uma delas talvez seja a vacinação, embora a gente saiba que uma dose única de vacina dá uma proteção muito modesta contra essa cepa indiana, a cepa Delta, uma proteção por volta de 30% a 35%. Enquanto 2 doses de vacina, se for na AstraZeneca ou Pfizer, com aproximadamente 70% de proteção, e a da Coronavac, possivelmente dados semelhantes, mas ainda não temos resultados. Em relação à questão, portanto, da entrada, é possível que a gente esteja barrando por causa da vacina. Agora, nós não podemos dizer nem de longe que estamos confortáveis. E quando a gente fala dessas aberturas dos municípios, há uma ideia dentro do Estado de que o Estado poderia ser mais liberal se cada município tivesse a responsabilidade de, entendendo a sua situação, tomar suas próprias decisões. O município sempre pode ser mais rigoroso que o Estado, nunca mais liberal que o Estado. Então, eu vejo com bons olhos o que as cidades do ABC estão fazendo. Quanto ao município de São Paulo, me preocupa muito o clima festivo que está sendo anunciado, banda, festa. Eu não acho que é o momento para esse tipo de comemoração, mesmo porque ainda temos a pandemia aí, ainda temos um risco nos rondando.
Isso não é, de fato, uma razão, não é uma razão para uma comemoração explícita nesse momento. A gente estava até aqui comentando um pouco antes, né, sobre os riscos de aglomeração, inclusive. De gente, né, que já está vacinada e vai porque vai ter um rolê, alguma coisa assim, né? Pois é, vamos ver como vai ser. Doutor, eu queria ouvi-lo sobre o que disse ontem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre máscaras, né? Ontem o ministro garantiu que toda a população adulta brasileira estará vacinada até o final deste ano. E claro, a gente já tem acompanhado essas diferenças de cidades, né, de estados e tal, mas que até o final do ano estarão todos vacinados, e ele disse que sim, deve haver uma liberação pela não obrigatoriedade mais da utilização de máscaras aqui no Brasil. O senhor acredita também nessa previsão? O senhor acha que é adequado? Dá para fazer essa previsão? Ou por causa das variantes talvez seja um pouco cedo? Olha, eu vou ser bastante claro, nós só podemos falar em fim de máscaras quando tivermos a pandemia controlada. Isso não depende só da quantidade de pessoas vacinadas, mas depende do número de casos, de internações e de mortes que houver no país. O que eu percebo do ministro Queiroga, é uma pessoa com quem a gente teve contato por causa do trabalho aqui de Botucatu, a gente teve a colaboração do Ministério, é que ele é alguém que tecnicamente é preparado, tem apoiado uma série de iniciativas de vacina, mas de vez em quando faz uma declaração para agradar aquele núcleo duro do bolsonarismo, que é contra a vacina, contra a máscara, contra medidas de restrição social, e eu percebo que ele fica ali, uma vez fazendo uma medida boa, adequada, responsável, tecnicamente embasada, e depois um discurso desconectado dessas medidas, muito político, né, que tem muito a ver com o que o presidente disse dias atrás: vamos tirar essa prisão da máscara dos brasileiros, né? Eu acho que essa questão de máscara foi dita pelo Biden, que já se arrependeu de ter dito isso, voltou atrás, né? E no Brasil não pode, neste momento, sequer ser aventada a possibilidade de eliminarmos o uso de máscara. E é muito pelo contrário, né? A máscara é o que garante a liberdade para você poder, enfim, fazer suas coisas com mais cuidado, enfim, né? Sem se colocar em risco. Doutor, o senhor falou aí de quando a pandemia, que isso só pode ser aventado quando a pandemia estiver controlada. Existe um turning point ali, um ponto-chave, um evento, um número, que você fale, controlamos? Isso existe no mundo da ciência, ou é algo que você vai sentindo conforme o tempo, né? É possível falar assim, não, quando estivermos assim, a gente pode dizer que controlamos a pandemia aqui no país? Não, nós não temos um turning point claro. Isso tem sido muito debatido. Uma das grandes perguntas que se faz é quando a Organização Mundial de Saúde vai declarar o fim da pandemia. Essa declaração provavelmente é política. O Pedro Alau, em um artigo, escreveu recentemente que provavelmente no final do ano, do dia 31 para o dia 1º, se tiver diminuído muito o número de casos, a OMS declara o fim da pandemia. Essas declarações, elas têm um quê de técnicas e um quê de políticas. Então, certamente, o que se evitará é declarar o fim da pandemia enquanto houver um número significante de mortes. Aqui, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui na nossa universidade, um critério que a gente tem aplicado para o retorno às aulas nos campi da universidade é que a gente tenha 2 a 3 semanas com o R, aquele número reprodutivo, sempre abaixo de 1, ou seja, a epidemia sempre tendendo à queda. Cada local, evidentemente, usará ou criará, né, para o seu uso um turning point, mas é algo que é do senso comum. Nós não podemos dizer que se está tendo um controle da doença enquanto tivermos, por exemplo, mais de 500 mortes diárias, né? Certamente, esse número tem que cair pelo menos 10 vezes, né, menos que 50 mortes diárias, porque a gente comece a falar de algum otimismo no país. Eu acho que a gente se assustou tanto com os números tão altos, né, que a gente acaba, de alguma forma, normatizando números como esse que o senhor falou, 500 mortes por dia, que é uma coisa assim assustadora ainda, mas é meio que a gente normatiza porque a gente chegou a ter 3 mil. É para ver, né, como a gente estava numa situação tão grave, né? Tão crítica, né? É uma situação, sei lá, diferente, né? E curiosa que a gente acaba vivendo. O doutor Carlos, para a gente encerrar aqui, e aí falando de Botucatu, né? Eu lembro que a gente comentou aí sobre a galera que não tomou a segunda dose, né?
do Botucatu, para o ouvinte que não sabe, também é um cenário de um experimento de vacinação em massa, né, doutor? E fala um pouquinho também como anda, né? Quantas anda esse experimento aí? O pessoal voltou para tomar a segunda dose? Como é que estão os números aí na cidade? Nós fizemos a primeira dose no dia 16 de maio, né? E aí em uma semana nós atingimos uma cobertura de 98%. Com os dados que nós temos só do dia 8 de agosto, que foi o primeiro dia da segunda dose, nós já tivemos 83% de cobertura, ou seja, a maioria esmagadora das pessoas voltou para a segunda dose. Isso porque a segunda dose também está sendo administrada ao longo dessa semana. Então nós esperamos, nossa projeção realista é ter mais que 95% de cobertura, ou seja, quase totalidade de quem se vacinou com a primeira dose volta para a segunda dose. Até porque, para o bem e para o mal, tem um clima de euforia aqui na cidade. Eu digo para o bem e para o mal, porque para o bem que todos foram se vacinar, tem muito orgulho do estudo, um orgulho da vacinação, comparecem para se vacinar, e por mal, porque, por outro lado, as pessoas estão abandonando as máscaras e fazendo aglomeração com a sensação de segurança, né, achando que a vacina tem resolvido todo o problema, que também não é assim. Uhum. A euforia, calma com a euforia, né? Com shows, com calma. É isso aí. Dr. Carlos Magno Fortaleza é médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu e é integrante também do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista, doutor. Até uma próxima. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada, Um abraço. bom dia.